A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor. E hoje eu quero convidá-los a meditarmos no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Não iremos ler o texto todo, mas entre os versículos 6 e 16, ou melhor, 6 e 18, iremos meditar aqui nesta palavra. Resumidamente aqui, estas palavras do apóstolo são palavras de despedida. São palavras onde ele vai falar da sua condição, falar das suas expectativas e falar também de algo que eu quero abordar aqui com vocês nesta breve reflexão, que é sobre o sofrimento e a fé. Olhando para este ponto específico de sofrimento e fé, eu quero convidá-los a meditarmos em 3 pontos que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, que nos ensinam muito sobre como lidar com o sofrimento e com a fé. E o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês está nos versículos 9 a 11, onde o apóstolo vai falar da dor do abandono, quando ele diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ora, sabemos que somos pessoas relacionais. Embora por vezes nos encontremos em estado de solidão, a solidão não é o nosso padrão de vida. Nós vivemos de forma relacional, vivemos de forma em que sentimos satisfação na presença uns dos outros. Por isso, quando estamos sozinhos ou quando fomos abandonados por algum motivo, certamente isso nos traz um pesar muito grande. E era isto que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Logo ele que tanto se esforçou, ele que tanto lutou por outras pessoas, ele que às vezes colocou a vida em risco para que outros pudessem ouvir a mensagem da comunhão, a mensagem de Cristo, agora tinha sido abandonado por muitas dessas pessoas. Sabemos, meus queridos, que o abandono não é uma condição agradável, não é uma condição que possa trazer a paz. Pelo contrário, quando o apóstolo fala disto aqui, ele está externando a sua tristeza com pessoas que foram capazes de virar as costas para ele no momento em que ele precisava tanto daquelas pessoas. O segundo aspecto que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, nesta despedida aqui a Timóteo, aqui nesse pedido que ele faz a Timóteo, está no versículo 14, quando ele vai falar da dor da perseguição. Quando ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Este Alexandre parece ter sido alguém que andou com Paulo por um tempo, aparentemente abraçou a fé, mas intimamente, de fato, nunca teve sua vida transformada. E é muito possível que este Alexandre tenha sido aquele que denunciou Paulo para as autoridades romanas quando da sua possível segunda prisão, ali depois do episódio do incêndio de Roma no ano de 64. Daí que a gente vê alguém que um dia andou com o apóstolo, agora era um perseguidor, agora era um delatador, era alguém que se opunha ao apóstolo. E esta aqui, além da dor do abandono de Demas, de Crescente e de outros mais, Paulo também tem que conviver com a dor da perseguição de alguém que um dia foi seu companheiro. Esses, de fato, eram dias difíceis e o lamento do apóstolo faz todo sentido. A sua tristeza, o seu pesar, de fato, é um pesar que se justifica. E o terceiro aspecto que eu quero levantar aqui
depois da dor do abandono e da dor da perseguição, está no versículo 16, onde o apóstolo vai falar da dor da ingratidão, quando ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. O apóstolo Paulo foi um homem que deu a vida, que entregou-se completamente ao ministério. Ele não lutava por números, ele não lutava para impressionar pessoas, ele lutava para que pessoas tivessem suas vidas transformadas e fossem libertas da condição de escravidão espiritual em que viviam. E agora, em um momento extremamente delicado, em um momento extremamente de necessidade, ele está se sentindo abandonado. As pessoas foram ingratas com ele. Quando ele de fato precisou de alguém que estivesse com ele ali no seu julgamento, ele de repente olha para os lados e se sente só. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, olhando para toda esta experiência do apóstolo Paulo, certamente temos algumas coisas a aprender. Entre estas, aqui vivemos em um vale de lágrimas. Os galardões, as bênçãos sem fim, a alegria perfeita, não é para este mundo, é para o céu. Enquanto vivermos aqui, estaremos vivendo no vale de lágrimas. Estaremos vivendo entre a dor do abandono, da perseguição e da ingratidão. Enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, sofrimento e fé sempre andarão juntos. Mas aí, mesmo diante disto, as últimas palavras do apóstolo são palavras que mostram que, apesar de tudo, de qualquer experiência que possamos passar, aqui não é o fim. Versículo 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Meus queridos, apesar de ouvirmos promessas de que não teremos mais problemas se tivermos fé, apesar de alguns prometerem que vão resolver todas as dificuldades que passarmos na vida, o que a Bíblia nos ensina e terminamos de ler aqui é: sim, de fato temos problemas, de fato temos lutas a passar, às vezes dor, choro, sofrimento. Todavia, o Senhor jamais nos abandona. Nesses dias agora, que ainda estamos lidando com um estado de exceção, temos lutas, temos passado por lutas, temos sofrido algumas restrições, temos sofrido algumas dificuldades. Mas lembre-se de uma coisa: em todas elas, o Senhor está presente na sua vida. Disto você pode ter absoluta certeza. Que o Senhor os abençoe ricamente segundo a sua graça. Amém.